Bonita, mês de junho chegou e com ele, aniversário da primeira Igreja Batista no Prado. 35 anos vivendo e ministrando a graça de Deus. Ó, tá aqui, eu também estou aqui no quadro de aniversário desse mês. Então é uma longa história essa igreja, esse povo, Às vezes as pessoas confundem o templo como a igreja, mas a igreja são as pessoas. Mas mesmo assim, esse templo também tem uma história muito grande. Nós temos aqui algumas fotos, o primeiro templo aqui, um videozinho aí, deixa eu ver como é que faz para colocar. O primeiro templo, em 1980 e alguma coisa, vou ver aqui direitinho, 88, 1900, já depois da reforma, 1988 também já reformada. As ruas, vocês podem ver aqui, tem umas fotos aí que eu vou colocar aí também do Almir, não era bonitinho assim. Depois veio essa outra estrutura aqui no local, aqueles templos lá foram demolidos, tem um brilho aí na foto, foram demolidos e foi construído esse templo aqui, que eu acho que era o mais bonito até agora que teve, foi esse aqui, mas foi modificada essa rampa aqui para dar lugar a esse prédio, que é a estrutura que nós temos hoje, que eu vou mostrar lá de fora, beleza? Pois é, gente, hoje essa é a estrutura que nós temos aqui, do prédio da primeira Igreja Batista. Pronto, e hoje essa é a estrutura que nós temos aqui, que eu já creio que precisa ter umas reformas aqui, pelo menos de pintura, para ficar mais bonita, mas bonito. Então aqui nós temos o nosso prédio, a nossa estrutura, e nos reunimos aqui aos domingos pela manhã, domingo à noite, na terça-feira para oração, na quinta-feira para estudar a palavra de Deus. E uma história que começou lá nos anos 60, Foi nos anos... Então é isso, gente bonita. Esse trabalho batista surgiu aqui nos anos 60, através de um casal batista que veio trabalhar aqui na cidade, os irmãos Eusébio e Braulina. Eles eram da primeira Igreja Batista em Itaipava, no Espírito Santo, e vieram trabalhar no Prado. E assim que eles se estabeleceram aqui, eles perceberam que não tinha aqui um trabalho batista, já tinha Assembleia de Deus, tinha outras denominações, E aí eles sentiram no coração, o desejo de, como sempre, de começar um trabalho na casa deles, orando, reunindo-se como família, todo cristão batista, ele se reúne para orar, e abrir a sua casa, convidar outras pessoas para participarem, e a partir daí começaram a evangelizar, dentro de casa mesmo, as primeiras reuniões, e com a presença de alguns vizinhos e convidados. Em 1976 foi realizado o primeiro culto ao ar livre ali na Praça 7 de Setembro, O pessoal chama de Praça Redonda, Praça 7 de Setembro. E com o aumento, com a chegada de outros irmãos, eu vou colocar a imagem aqui do primeiro grupo, de cristãos batistas, que foi formado aqui. Eles sentiram a necessidade de trazer alguém, mais capacitados e que pudesse lidar diretamente com essa parte do trabalho, porque eles tinham que trabalhar fora também, para dar aquela assistência que normalmente se faz numa igreja batista. E aí eles voltaram a Itaipava e solicitou a cooperação de um obreiro que pudesse colaborar aqui com a plantação do trabalho batista aqui no Prado. E naquele mesmo ano foi enviado um jovem seminarista chamado Jorge Benfeito. Eu já tentei entrar em contato com a Igreja Batista em Itaipava, porque antes eu achava que era no Rio de Janeiro, Só recentemente eu descobri que essa igreja de Itaipava, ela é do Espírito Santo. E a gente precisa entrar em contato para ver o que se passou com essas pessoas, o que aconteceram com elas. A gente vai ver isso até o final do mês, Eu vou tentar postar um vídeo aqui sobre a Igreja Batista, aqui no canal da Igreja Batista, todo dia, com algum irmão, com algum testemunho, como eles conheceram, como eles foram alcançados pelo Evangelho, qual a ligação deles com a Igreja Batista. Então o Jorge Benfeito, que era o nome dele, ajudou nos cultos que já aconteciam nas casas desse casal pioneiro, e na evangelização de crianças também.
O passo seguinte foi buscar ajuda de um lugar para alugar, que aconteceu também ali na rua, que na época chamava Rua Grande, né? Hoje é Getúlio Vargas. Também nós temos uma foto dessa igreja, vou colocar aqui para que você veja aí também, né? Um local para estabelecer a Congregação Batista. E assim nasceu a parceria com a primeira Igreja Batista de Tamaraju, na época, pastoreada pelo pastor Eliezer Rodrigues, né? Que manteve esse trabalho funcionando aqui por um bom tempo, e com a ajuda do evangelista também, o irmão Cordeiro. Está aqui na foto com esse grupo que eu vou colocar aqui para mostrar que foi o primeiro grupo de cristãos batistas aqui na região, tá? Uma foto de 1976. Então o casal Eusébio e Braulina retornou para Itaipava, deixando aqui esse trabalho batista implantado, que frutificou até hoje, completando hoje, né, agora no mês de junho, 35 anos. Então a Congregação Batista foi organizada porque depois desse trabalho de evangelização, que tem aquele aluguel, que a igreja começa a participar na casa dos irmãos ali, né? Mas ela foi organizada e sustentada com o apoio da Convenção Batista Baiana. O pastor Elias Damasceno foi o primeiro pastor a liderar ainda a congregação. A gente tem uma diferença entre congregação e igreja. Congregação é aquela que depende, né, do sustento financeiro e do apoio de uma outra igreja maior. É como um filho que ainda não foi emancipado, né? Que ainda não chegou a ganhar o seu próprio sustento. E ainda nos anos 80 veio morar em Prado, transferido por motivo de trabalho, o irmão, na época, né, Obed Rodrigues de Souza, policial militar da época, hoje pastor Obed, um grande homem de Deus que está aqui praticamente desde essa época dos anos 80, né, lidando com a obra do trabalho aqui. A gente vai estar gravando um vídeo com ele também, colocando aqui no canal, tá certo? Dando a sua opinião, seu parecer, seu testemunho aqui no canal da Igreja Batista no Prado durante esse mês, tá beleza? E com a saída do pastor Elias Damasceno, os trabalhos foram assumidos pelo pastor Obed, que direcionou e contribuiu para a aquisição de um terreno que se pretendia construir um galpão para a realização dos cultos, graças a Deus. E mais tarde foi vendido esse terreno para construir esse templo aqui no lugar onde eu estou aqui conversando com você e andando aqui pelo templo. Aqui tem algumas salas, né, para cultos, ensino, na verdade, das crianças, né? Tem outra sala aqui do lado aqui, que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical para jovens e adolescentes aqui, como hoje na direção do pastor Clécio. Tem lá dentro o nosso templo, né? Vou ver se eu consigo chegar lá agora e abrir, né? Eu já passei por uma sala lá em cima. Deixa eu abrir aqui o templo. Você já conhece, porque tem acompanhado os nossos cultos aí, mas esta semana, né, conversando com o pastor Obed e a irmã Norma, tomando aquele cafezinho quentinho, eles falaram, né, das lutas, das dificuldades, dos milagres que aconteceram aqui nesse lugar, quando eles fizeram um culto ao ar livre aqui, né? Bateram a laje, né? E paredes na altura ali de 1 metro. Eles fizeram um culto aqui ao ar livre, com muitos turistas, né? Que coisa boa, né? Essa é uma história, cada igreja tem uma história. Pois é, já estamos aqui dentro do templo, né? É um espaço bem amplo, né? Bem amplo. Cada dia que passa a gente tenta melhorar, né? É um lugar que eu amo estar aqui, eu gosto desse lugar aqui, né? Então a primeira igreja batista no Prado, ela foi inaugurada em 29, organizada, emancipada, né? Passou a liderar os seus próprios trabalhos, porque a igreja batista, ela não tem vínculo com a outra igreja, ela é a igreja batista local. As decisões da Igreja Batista são tomadas, né, pela comunidade batista, pelo povo. A membresia que toma essa decisão. Não é uma decisão única do pastor e nem de nenhum irmão da Igreja Batista pode tomar decisões assim separadas. Precisa trazer para o plenário, né, e juntos eles tomam a decisão. Então nós não somos direcionados por um outro povo ou por um outro grupo, somente nós locais. Nós temos a nossa convenção batista baiana ou batista brasileira, mas eles não intervêm na nossa
na igreja local, tá bem? Então ela foi organizada como igreja em 29 de junho de 1988, portanto estamos completando 35 anos com essa frase que esse logo que nós temos aqui, né, que vivendo e ministrando a graça de Deus, ou seja, há 35 anos vivendo e ministrando a graça de Deus nesse lugar, né? Então 36 membros estavam presentes e faziam parte da membresia da Igreja Batista em 1988. Entre eles, né, nós tínhamos aí Albino R. Santos, Almiro Silva, Andréia G. Santos ainda está presente entre nós hoje, Ângela Paula, Braz, Antônio Márcio, Arlete Gonçalves, Clóvis Ribeiro, Derilton Francisco, Edneia Oliveira, Eliane Araújo, Ilma Santos, esposa hoje do pastor Miravaldo, lá está na Segunda Igreja Batista, né? Gente, Iremar Francisco, Isilmar Finco, que hoje é pastor hoje lá em Vitória, na Igreja Batista Eldorado, foi um dos primeiros pastores aqui, o primeiro pastor como igreja na época, né? Juscerlei Gabriel, Lourdes Santos, Luci Ferreira, Luciano Ferreira, Maria Aguiar, Maria José Ferreira, Maria da Ajuda, Cláudia da Penha, Maria das Dores, Maria Doroteia, Marivaldo Andrade, hoje pastor Miro na Segunda Igreja Batista, que é a Igreja Batista Novo Tempo, né? Noemi Ferreira, Osmar Marcos Aguiar, Osmário Lucas Aguiar, Paulo Rogério Aguiar, Regina Gonçalves, e tem ainda Rita Conceição, Renilce Souza, Rita Maria Ramos, Rosa Maria, Ruth Oliveira, Vicente Guedes, Zuleide Francisco Santana. Nesses 35 anos, muita gente foi acolhida, muita gente foi evangelizada, tivemos algumas dificuldades, mas vimos a mão de Deus agindo poderosamente em nossas vidas. Eu poderia dizer, como salmista, no Salmo 126, diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, né? Que vale a pena então servir a esse Deus com alegria. Então, nesse tempo todo, homens e mulheres que foram escolhidas por Deus para o campo missionário, entre esses homens nós tivemos aqui, né, o pastor Miravaldo, que é hoje são 5 pastores, né? É o pastor Miravaldo, que está hoje na Primeira Igreja Batista Novo Tempo, pastor Obed, que além de ser vice-moderador, é pastor na Congregação Batista, lá em Cumuruxatiba, pastor Sandro Pertini, que hoje trabalha lá em Porto Seguro, lá na Primeira Igreja Batista em Porto Seguro, ajudando por lá. Tem também o pastor Jorge, que está hoje na Igreja Batista Novo Tempo, em Itamaraju. Coisa bonita, é um trabalho da igreja, né? E hoje também temos o pastor Clécio Ribeiro Santana, né? Que está aqui há mais de 16 anos, né? Nesta igreja. Eu cheguei por aqui, ele era vice-moderador, depois ele foi ao ministério pastoral e hoje está aqui se preparando para o chamado que Deus tem para ele em algum lugar, que está até mesmo aqui na Primeira Igreja Batista do Prado, né? E tem muitas histórias da Igreja Batista. Além delas, nós temos aí o pastor, ela foi, durante todo esse processo, além de pastor Isilmar Finco, né? Teve o pastor Obed Rodrigues, pastor Júlio César Paiva, hoje pastor na Igreja Batista Memorial, foi um dos que pastoreou aqui também. Pastor Vanuí Torre de Oliveira, em memória, meu pastorzão também, né? Falecido agora no começo do ano. Tivemos o pastor Cláudio Nudo Santos, hoje é pastor em Vitória, pastor Jurandir Vidal, pastor Igor Sauer, pastor Elias Rodrigues, hoje, né, o irmão Clécio também ficou no comando dessa igreja aqui na época, ainda hoje pastor Valve da Silva, e hoje, já há 10 anos à frente desse trabalho, a pessoa que está falando com vocês aqui, muito emocionado, o pastor Edísio Pereira Souza, né? E juntos estamos aqui aprendendo com esse povo de Deus. Então, eu vou estar colocando esse mês, todos os dias, alguma coisa sobre a Igreja Batista aí no canal da Primeira Igreja Batista, para você ficar sabendo um pouquinho da nossa história, tá bom, gente bonita?
gente, povo de Deus, né? Gente bonita é lá no outro canal, né? Mas vocês são bonitos também, tá bom, gente? Obrigado aí e até o próximo vídeo.